Olá pessoal, hoje vamos fazer o primeiro vídeo de leituras do mês. Eu li incríveis 7 livros esse mês, aliás 6, né, porque um eu só trouxe de 2020 para concluir no comecinho de janeiro. Foram livros curtinhos, mas assim, me empolgaram muito e me deixaram bem feliz de começar o mês de janeiro, o ano de 2020, lendo esses livros, e a gente vai falar sobre cada um deles logo após a vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. É importante estar inscrito para ficar recebendo as novidades aqui que a gente vai lançando todas as semanas. E clica no sininho para ficar recebendo quando sair vídeo aqui, você ser notificado aí no seu celular, no seu computador. As novidades aqui, sempre tem vídeo aqui no canal. Bom, foram 7 livros, nós somos de contemporâneos a livros de não ficção, a um super clássico, 2 super clássicos. Vamos a eles agora. Bom, falei pra vocês lá em dezembro ou em novembro, já faz um tempo que eu não faço esse vídeo, que eu estava lendo Moby Dick. Eu até falei no Instagram que eu ia pegar os últimos dias, as últimas 2 semanas de dezembro, ia me dedicar a ler somente ele, Moby Dick, o grande clássico do Melville, grande clássico da literatura norte-americana, da literatura universal, sempre apontado como um dos grandes romances. E sem dúvidas, esse livro meio híbrido que o Melville inventou aqui, uma espécie de ensaio sobre baleias, sobre caças, e essa obsessão vingativa do Capitão Ahab em caçar Moby Dick, é uma história absolutamente incrível mesmo. Eu não imaginava que fosse tão bom, e já no comecinho do ano assim, eu concluí ele, trouxe de 2020, eu peguei aquele recessozinho de começo de ano, os primeiros dias eu já concluí. E foi uma felicidade realmente ter encontrado esse livro, ter feito a leitura desse livro, foi muito bom. Estou me preparando para gravar vídeo, todos eles, inclusive livros do ano passado também. Vídeo aqui para me gravar é o que não falta, então fica ligado aqui com a gente, que vai sair resenha de todos eles em breve. Tem muita coisa a dizer, eu estou tentando encontrar uma forma de ser mais objetivo com tanta coisa para dizer nesse livro, então em breve vou gravar a resenha dele. E aí, dando continuidade, eu li esse pequeníssimo ensaio aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Krenak é um indígena de grande respeito mundial, uma das vozes mais importantes da causa indígena. Então ele lançou esse ensaio ano passado, até teve na Flip, foi muito discutido, muito interessante. Eu estudo em certa medida no meu curso de Economia Ecológica alguns aspectos de comunidades indígenas, porque mais do que o que a gente tem supostamente a ensiná-los, eles têm muito mais a ensinar a gente, ao mundo dito civilizado. Então, para quem não conhece nada sobre questões ambientais e a posição do índio dentro do meio ambiente, dentro dos ecossistemas, eu recomendo, que é uma boa introdução, gostei, muito bom. Inclusive eu quero ler outras coisas do Krenak, conhecer um pouco mais do trabalho dele. E aí eu emendei um livro da Selva Almada, lançado em 2017 ou 2018 pela Todavia, o Garotas Mortas. É um livro de jornalismo, que inclusive tem mais de 2 aqui, eu li muito desse tipo de livro. Livros pequenos, mas que deixam uma análise sobre os nossos tempos de forma muito interessante. Aqui ela faz uma reportagem sobre 3 garotas assassinadas nos anos 80 na Argentina, que ela presenciou de certa forma e acompanhou o noticiário ainda muito jovem. A Almada ela é de 73, então ela ainda era muito garota quando viu o noticiário dessas moças, e ela fez descobertas sobre o que o assassinato dessas 3 garotas em comum tinham a ver com a sociedade em que ela vive. Ela buscou dar luz a esses casos para contextualizar com a violência contra a mulher nos nossos dias. É muito interessante, a gente vai conversar sobre ele em breve. E aí eu li O Chá dos Chás, um dos grandes livros do Ryszard Kapuscinski, eu não sei nem se a pronúncia dele é assim, eu sempre erro a pronúncia dele. Grande jornalista do século XX, nessa coleção Jornalismo Literário da Companhia das Letras. A queda do último Shah do Irã, que pretendia transformar seu país numa superpotência.
Comecinho desse ano a gente ganhou o noticiário mundial, o envolvimento entre Irã e Estados Unidos e Irã, um retaliando movimentos militares do outro. E aqui a gente consegue compreender boa parte da história iraniana no século XX, boa parte do contexto em que os Estados Unidos entrou dentro dessa história. Há um contexto de imperialismo mesmo, típico de grandes potências como os Estados Unidos, como foi a Inglaterra, como rivalizou a União Soviética com os Estados Unidos. E o Kapuscinski é um dos grandes mesmo ensaístas, jornalistas, participou de mais de 27 conflitos na África, Ásia, América do Sul, teve muito perto de morrer cobrindo esses casos. Então, eu nunca fiz jornalismo, mas eu acredito que todo curso de jornalismo deva ler, devo conhecer alguma coisa do Kapuscinski, e a gente vai falar sobre esse livro também, sobre esse contexto da guerra Irã e Estados Unidos, sobre a queda do Reza Pahlavi, a dinastia Pahlavi no Irã, a entrada do Khomeini, enfim, tem muita coisa a dizer também sobre esse pequeno livro. Eu acho que, querendo ou não, esses livros acabam tendo um fio condutor, cada um deles, apesar de ter sido lançado em diferentes momentos. Por incrível que pareça, eu gravando esse vídeo é que eu estou notando isso, porque na sequência eu li O Coração das Trevas, o grande clássico do Joseph Conrad, que também conta sobre isso, de um Estado imperial invadindo o outro, no caso aqui o Congo do Leopoldo II, do genocida Leopoldo II, que matou mais de 10 milhões de pessoas, que tratou o Congo como se fosse sua capitania, como se fosse seu loteamento, e simplesmente matava pessoas como quem, sei lá, acho que nem como quem mata formiga a gente pode dizer como essa referência, porque é um dos casos de maiores atrocidades do mundo ocidental. O imperador belga Leopoldo II. E aqui o Conrad conta a história do capitão Marlowe indo resgatar um oficial que está lá preso na selvageria africana, o Kurtz. Então tem uma trama toda psicológica entre os dois, tem um embate psicológico entre os dois, enfim, foi o livro que inspirou o Francis Ford Coppola a fazer o Apocalipse Now, um dos grandes filmes do cinema americano. Então a gente vai falar também sobre ele. Estou devendo um monte de vídeo para vocês, eu sei. E aí já emendei outro também que conta sobre imperialismo, mas aqui a brasileira, que é o Bem-vindos, da Susana Berbet, lançado pela editora Moinhos, História de Bolivianos Escravizados em São Paulo, também um livro-reportagem, quase que um mês temático eu fiz aqui, de bolivianos que saem do seu país, saem das suas cidades em busca de uma vida melhor em São Paulo, especificamente em São Paulo, mas em todo o Brasil, e acabam sendo escravizados, vivendo e trabalhando em condições subhumanas, em condições pré-revolução industrial, assim, bem típicas que a gente vê em livros de história. A gente vê também aqui nessas como é que se chama, as confecções, tem um nome, as facções de roupa, né, que grandes marcas, de grandes grifes terceirizam e pagam muito mal esses terceirizados, e por consequência esses terceirizados replicam valores também muito mal remunerados a esses bolivianos, a esses estrangeiros. É uma visão que eu concordo, que o Brasil, na América do Sul, ele se utiliza dessa soberba imperialista, como se fosse o líder da América do Sul, e que todos os outros países não estariam nada mais, nada menos do que prontos para nos servir. Também é um livro pequenininho que eu tenho muito para falar com vocês, e a gente vai gravar vídeo em breve. E por fim, já no finalzinho do mês, eu li A Morte e o Meteoro, do Joca Terron. Esse livro não estava nem nos meus planos de ler agora, eu já queria muito ler ele, mas não iria ler, mas eu recebi um convite da Rafaela Batista, lá do Porto Iracema das Artes. Recebi um e-mail que o Terron estava durante uma semana aqui em Fortaleza, fazendo uma oficina lá no Porto Iracema, e aí a gente aproveitou e gravou uma entrevista que em breve vai ao ar aqui no canal. Foi muito bom, e o livro também muito interessante, assim, a capacidade inventiva do Terron de escrever essa distopia da Amazônia já
totalmente destruída e uma tribo indígena de apenas 50 sobreviventes ali, 50 indígenas pedem asilo para sair da Amazônia e ir ao México. E o antropólogo que faz essa negociação, o trâmite, né, burocrático de exílio, ele morre misteriosamente no meio desse trâmite, e o antropólogo mexicano que vai receber esses indígenas é que conta a história, começa a narrar a história, e tem umas questões filosóficas assim muito bem feitas. É uma viagem mesmo, é uma imersão sobre muitos aspectos. É um livro curto também, mas que tem muita coisa para se dizer, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista indígena, mas tem uma questão de sempre ter dois elementos aqui no livro, desde o do título, A Morte e o Meteoro, a ideia de morte e vida, a ideia de espaço e tempo. Enfim, em breve vai sair a entrevista aí, vocês vão acompanhar. Fiquei muito contente e feliz de ter feito a leitura desse livro, que foi lançado no finalzinho do ano passado. É um dos grandes lançamentos, sem dúvida, é um dos grandes livros. Gostei muito desse livro. E tô lendo o único livro, exclusivamente o único livro, Crime e Castigo, do senhor Dostoiévski. Tô no comecinho ainda, vou deixar a capa dele aqui, da edição da 34 que eu estou lendo, não está aqui comigo agora. A história desse jovem senhor, Raskolnikov, que já começa a se perguntar e já começa, já nessas primeiras páginas, a se questionar sobre algo que passa na cabeça dele, que é justamente o crime em que ele vai cometer, e eu já prevejo que também seja das grandes satisfações ler esse livro e trazer aqui para vocês, com certeza, nesse ano de 2020. Eu quando comecei a ler o Crime e Castigo, eu nunca li os grandes romances do Dostoiévski. Eu li pequenas novelas, Um Jogador, Eterno Marido, Memória de Subsolo, mas eu nunca tinha lido os grandes romances do Dostoiévski. Já no início eu tive a mesma empolgação do que quando eu comecei o Moby Dick. Já começa num ritmo muito bom, muito típico dos grandes autores, né? Enfim, a gente tem muito também o que falar. Foram essas belezuras aqui que eu li durante o mês de janeiro. Gostei muito desse mês de janeiro. Estou um pouco ausente das redes sociais, no Instagram, estou postando pouco, estou aparecendo pouco, mas em compensação estou lendo, estou aproveitando esse período de férias da universidade, então aproveitei para ler bastante e produzir aqui para o canal. Tivemos 2 vídeos todas as semanas, como sempre foi nosso objetivo. É isso aí, pessoal. Quero saber de vocês, o que é que vocês estão lendo. Quero dicas, quero recomendações, como é que foi o mês de janeiro, como é que foi a virada de 2019 para 2020, o balanço aí. Quero que vocês comentem aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal, divulga a seleção literária para os amigos, isso é importante demais pra gente. E é isso aí, valeu, tchau.